É isso. Olá novamente, Vitória. Olá, Léo. Nós estamos aqui hoje para esse curso que a Vitória está nos oferecendo. Ele é uma ação que a gente promoveu para a exposição Segue Anexo, que, por sua vez, é uma exposição que foi feita em parceria com o Museu Nacional por meio do edital da FAP-DF. Então, a gente está aqui para a primeira aula hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço muitíssimo a parceria com a Vitória, com o Centro de Juventude, e é isso. Eu sou o Isaac, aquele não se apresenta, né? Eu sou Isaac, eu sou pesquisador da Academia de Curadoria, e estive junto com a Emily e com a Ana Romã, que não pode estar aqui hoje, a gente fez a curadoria das obras da Vitória Kribe na exposição Segue Nexo, que ainda está disponível e que eu convido a todos a acessarem no nosso site, academiadecuradoria.com.br. Obrigado e um bom curso a todos. Olá, eu sou a Vitória Kribe, vou ministrar esse curso que vai trazer mais conceitos e, enfim, técnicas para vocês entenderem um pouco o que é possível fazer no digital, de forma artística, principalmente. E aí eu dividi o curso em duas aulas, uma mais focada em arte contemporânea, como a gente traz essas técnicas digitais para criar trabalhos de arte, expor em diferentes contextos. E a aula do dia 2, que vai ser amanhã, eu foquei mais no mercado, né? Como a gente trabalha artisticamente para o mercado, para a moda, para o entretenimento, usando técnicas digitais, trazendo alguns projetos meus e outras referências também, gerais. Eu quero agradecer a Academia de Curadoria e também ao Leonardo, que está aqui representando o grupo de juventude, para, enfim, que me receberam de braços abertos e trouxeram essa proposta muito interessante, que eu acho que cada vez mais a gente tem que aproximar, né, os jovens dessa estética que está, não só dessa estética, mas da tecnologia que está aí dominando o mundo, e eu acho que o Brasil tem super potencial para estar nisso aí também. Então, é isso. Obrigada e espero que vocês gostem hoje do curso. Não sei se o Leonardo quer falar alguma coisa. Na verdade, é só agradecer mesmo, tá? Novamente aqui a sua presença. Eu acho que é de extrema importância a gente estar falando sobre isso e trazer você aqui, né? Então, agradecer. E vai ser lindo. Aproveitem, pessoal. Né? Não sei se vai estar aberto aí sempre para a gente estar falando no microfone, ver quem tiver alguma dúvida, mas a certeza que a Vitória logo vai explicar. E é isso, aproveitem. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação que for muito urgente, podem, enfim, me interromper e perguntar, mas no final eu vou dar um espaço para dúvidas e perguntas gerais. Então, se vocês quiserem anotar para no final fazerem a pergunta também, pode ser mais interessante para não atrapalhar o fluxo, né, da apresentação. Então, vamos lá começar. Bom, qualquer coisa, se vocês não estiverem enxergando ou ouvindo o que eu estou falando, só me acionar aqui, que eu estou só vendo a apresentação, tá bom? Bom, o curso que eu vou dar aqui para vocês hoje é a Introdução às Práticas Artísticas Digitais. Então, é um curso que tem por objetivo trazer, enfim, referências e mostrar as possibilidades dentro do digital. Não é um curso técnico, não é um curso que vai ensinar como fazer as coisas, mas sim expandir e mostrar quais caminhos são possíveis, né, nessa área. E aí, no final, se vocês tiverem alguma pergunta técnica, alguma coisa, eu fico super à vontade também para responder e ajudar vocês com isso. E no dia de hoje, que é o primeiro dia, a gente vai focar muito mais em arte, arte contemporânea, e como trazer essas técnicas que são muito tecnológicas e muito racionais para o campo da subjetividade, né? E como, enfim, expor os nossos pensamentos, subjetividades gerais, assim, seja figurativo ou abstrato, assim, eu trouxe bastante coisa para vocês terem uma noção do que acontece, assim, no geral. Então, quis começar com as técnicas, né? Primeiro com a técnica que a gente chama de técnica 3D, mas também muitas pessoas chamam de CGI, que é imagens geradas por computador.
E aí, dentro disso, a gente tem a videoanimação, simulação, enfim, que geram, né, essa imagem tridimensional, que trabalha com luz, sombra, e traz uma estética um pouco mais realista, talvez seja, não sei se é bem a palavra, mas traz essa profundidade na imagem, né, assim. E essa técnica 3D, CGI, ela basicamente é a representação visual através de alguns softwares. Então, a gente tem alguns softwares chamados Blender, Cinema 4D, que são os mais populares, né? Enfim, o Blender é gratuito, o Cinema 4D ele tem um plano para estudantes que é mais barato, então são muito populares esses softwares, enfim, grandes estúdios usam também. E são softwares que a gente usa para criar e representar formas tridimensionais, e sejam avatares, sejam objetos figurativos de modo geral, seja para o design também, né? Enfim, criação de cadeiras, etc. E também a gente faz a simulação, né? Muita simulação de iluminação, simulação de iluminação, simulação de fluidos em tempo real, né? E a gente consegue renderizar isso criando um efeito um pouco mais realista. E algumas possibilidades aqui que nesse meio artístico eu acho que é interessante trazer para vocês a possibilidade de a gente criar tanto a imagem em si, né, visual, mas também a possibilidade de criar esculturas digitais, simular fluidos ou ações de forma irreais, né, trabalhando com física, enfim. E também a animação de personagens e formas, seja para um filme ou para uma pequena animação, né, que a gente chama de new media, criando universos e ambientes, né, digitais. Essa imagem que está aqui é a imagem de um trabalho meu de 2022, que eu vou mostrar para vocês, ele rodando daqui a pouco. E aí, dentro dessa técnica, eu pensei num estudo de caso dentro do meu trabalho, que aí eu já introduzo um pouco da minha prática, e depois a gente desmembra para outros artistas internacionais, que eu acho que é interessante vocês conhecerem também. Essa é a imagem de um trabalho meu que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esses dois trabalhos são trabalhos de uma série chamada Vigilante, que começou em 2021, que está em andamento ainda. Eu geralmente tenho um tempo de trabalho bem lento, assim, em relação à maioria dos artistas. E aí essa série, até então, ela tem esses dois pequenos vídeos, e eu fiz um filme sobre essa série também, um curta-metragem animado. E eu vou mostrar para vocês tanto esses vídeos, né, em 3D funcionando, mas também o trailer desse último filme, para vocês verem como é esses vídeos, né, em 3D, porque eu acho que só a imagem fica difícil, às vezes, para quem não está tão familiarizado entender. Então, aqui eu vou mostrar para vocês esse vigilante, que aqui eu vou mostrar sem som, porque fica meio complicado na apresentação mostrar com som. Não sei se a imagem está muito boa, por conta da internet também. Mas isso tudo, para mostrar para vocês, isso é uma personagem que foi criada no software, posicionada, para vocês terem uma noção, posicionada dentro de um espaço, né, digital, e toda a iluminação, todo o movimento de câmera, toda textura, as cores foram feitas nesse software digital. Então, é basicamente como se a gente estivesse filmando, criando um filme inteiramente digital, assim como as animações da Disney ou Pixar, né, que a gente está mais familiarizado. E aí a mágica acontece ali, né? Assim, a gente tem essa brincadeira de chamar de mágica, assim. E o outro vídeo dessa série é o Vigilante 01, que é esse aqui. E é um trabalho onde eu procurei, enfim, estava pensando muito sobre a ideia do corpo, ressignificação do corpo, vigilância bastante, esse trabalho é muito sobre vigilância na internet, né, que basicamente é o que guia o meu trabalho de forma geral. E essas personagens nasceram nesse lugar, assim, né, principalmente como eu trabalho muito com computador, num lugar também de entender o quanto eu me sentia vigiada no computador, mas ao mesmo tempo confortável com isso, né. Então tem uma certa, tem essa presença feminina, né, nas figuras, que trazem um certo conforto, mas que são um pouco assustadoras, meio até monstruosas, né, com essa reconfiguração corporal e tudo mais. E voltando aqui para a apresentação,
E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, realmente, fiquem à vontade, tá? Porque eu estou falando aqui, não sei se vocês estão me acompanhando, tá bom? Então, pode ficar à vontade aí para falar. E além desses 2 vídeos, eu trouxe também o Enxerga, que é um vídeo também de 2021, e o Observer, que é de 2022, que eu vou mostrar para vocês aqui agora também. Aqueles 2 primeiros vídeos foram os primeiros que acabaram se desmembrando numa estética que eu tenho explorado ultimamente. E, enfim, e trazendo outras cores, outras formas, outras poses também. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, que é o Enxerga, que tem essa personagem aqui. Eu fiz ele no final de 2021, virada 2021-22. E ele não é da série Vigilante em si, mas também traz um pouco dessa presença virtual. Eu reflito bastante sobre esse lugar, né, do silêncio, né? Às vezes a gente, enfim, as pessoas em sofrimento, e mesmo que a gente possa compartilhar as coisas na internet, a gente nem sempre pode realmente trazer tudo. Então, assim, essa tensão entre movimento, presença digital e sofrimento que a gente passou nos últimos anos com pandemia, enfim, e outras questões também. Esse nome desse vídeo é Enxerga, 2021. E tem o Observer, que eu não sei, dá para ver aí para vocês? Que ele está em outra janela. Dá para ver, sim. Perfeito. E o Observer, ele é de 2022. Eu fiz esse vídeo para uma videoinstalação que eu vou mostrar também no próximo slide, pensando numa videoinstalação. Então, a ideia desse vídeo era brincar com a ideia de observação, né? Então, eu montei uma instalação no espaço, que era um espaço de arte independente, né, em Amsterdã, onde a instalação era basicamente duas TVs com essa avatar girando, né? E ela tem muitos olhos e várias orelhas, e a ideia era brincar com a ideia de observação, né? Quem está observando quem? É essa avatar que está observando os visitantes, ou os visitantes que estão observando a avatar. Eu vou mostrar uma foto, depois vocês vão entender melhor a ideia da instalação, mas primeiro eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem melhor o que é de fato essa técnica e essa simulação e criação, né? Em 3D, assim. E esse vídeo, ele realmente não tem som, assim. Ele foi um vídeo que... Enfim, eu gostei muito de fazer ele, que ele é bem mais simples do que os outros, não tem tanta movimentação de câmera, mas eu precisei trabalhar muito a animação de cada elemento do personagem. Então, assim, tecnicamente falando, eu acho que quando a gente está construindo personagens, assim, isso é o que eu venho aprendendo também, é muito interessante a gente pensar em cada detalhe do personagem, como a gente vai animar, cada detalhe, porque eu acho que no 3D tudo fica muito nítido, né? Cada detalhe importa muito, assim, a iluminação, onde vai, e a gente tem uma possibilidade muito interessante, por exemplo, assim que a personagem virar, eu vou mostrar para vocês, que a gente pode encaixar luzes em qualquer lugar, assim, na verdade. Então, por exemplo, tem uma luz dentro da boca da personagem, não sei se vocês conseguem ver, que isso, assim, não que seja impossível na vida real, mas, assim, o 3D, ele acaba possibilitando a gente expandir algumas ideias e algumas noções de realidade, né, assim. Então, pensar a iluminação de forma convencional, mas de forma não convencional também, e explorar isso, assim, não querendo trazer respostas, mas também criando novas imagens e pensando como a nossa imagem poderia ser, né, nesse mundo digital, assim. Enfim. E antes de eu falar da instalação, eu vou mostrar um trailer dos meus 2 últimos filmes, que é o @ilusão, 2020, e o trailer do Vigilante Extended, que é o filme que eu falei, que eu fiz um filme sobre sobre a série, né, das Vigilantes, porque eu acho que fica mais nítido para vocês o que é, de fato, a técnica e como ela se desdobra em imagem, e aí depois eu trago um pouco sobre a aplicação desses trabalhos no ambiente físico, assim. Então, vamos ver o trailer do @ilusão. E aí, para isso, eu vou só parar o compartilhamento de tela para mostrar com som para vocês esse vídeo, que eu acho que é importante, tá bom? Eu vou parar e recompartilhar aqui.
Acho que está aparecendo aí para vocês. Tá sim. Tá, perfeito. Então, esse é o trailer de Ilusão. Ilusão é um filme de 2020, que, enfim, vou falar bem breve dele, para a gente não se estender muito. Mas é um filme que nasceu, assim, no contexto de pandemia, um contexto traumático, assim, tanto de pandemia e isolamento, mas também no contexto de muita repetição na minha vida, assim. Então, assim, eu estava muito imersa em rede social, enfim, acho que a maioria das pessoas, né, a gente estava buscando um refúgio ali. Mas, ao mesmo tempo, essa repetição de imagens ali, principalmente no Instagram, até as cores do filme, lembram um pouco, né? Estavam, enfim, essa repetição de conteúdo mesmo, que a gente vê, e repetição no sentido de a gente ver coisas diferentes, mas muito parecidas, estava me deixando um pouco lelé das ideias, assim. E aí, junto com isso, começou também, teve a questão do George Floyd nos Estados Unidos e o levante, de novo, do Black Lives Matter, mas um movimento muito interessante no sentido de reflexão que aconteceu no Instagram foi... Muitas pessoas fizeram aquelas postagens de quadrado preto, né, assim. E aí eu comecei a refletir sobre tanto a repetição de conteúdo, mas a repetição de violência que algumas pessoas no Ocidente, né, principalmente pessoas negras, estão acometidas. Então, comecei a refletir, né, sobre como a gente foge dessa repetição que é tão nociva para a gente, assim, né. E aí eu trouxe só o trailer, o filme ele é mais extenso, mas eu trouxe o trailer para vocês verem. Eu me sinto cansada, me sinto rodopiando em um looping eterno. Engajamento. Mas é uma loucura, né? É toda uma euforia para saber que pertence a determinado lugar na hierarquia sócio-virtual E esse filme, por exemplo, esse trecho que vocês viram que tinha uma personagem ali, que é a personagem principal do filme, toda essa modificação corporal, né, que o rosto ele mudava e tudo mais, as letrinhas passando em volta, tudo isso é 3D, assim. Então, por exemplo, todas essas imagens todas essas letrinhas coloridas que aparecem no filme, elas são aplicação de textura, um exemplo, né, eles são aplicação de textura sobre um objeto com material transparente. Assim. Então, assim, as possibilidades de aplicação de material no 3D são bem infinitas e, às vezes, até realísticas. Assim. Existem trabalhos muito mais realistas e muito mais doidos assim, que os meus dentro desse universo 3D. Assim. E eu acho que é legal, quando a gente fala de 3D, pensar isso, assim, as possibilidades tanto de forma, mas de textura, de estética, de iluminação também, acho que é muito legal isso. E o outro trailer que eu trouxe é o do Vigilante Extended, como eu falei, é um filme que é basicamente, é como se eu contasse a história daquelas personagens vigilantes que eu mostrei inicialmente, né, que tem muitos olhos e orelhas, e esse é um filme desse ano, eu lancei ele em junho desse ano, numa exposição fora também, no Denver Art Museum. Ele ainda não está aberto, assim, ainda não passei ele em outros lugares, mas, enfim, quando tiver uma exibição aqui no Brasil, eu passo para o pessoal da academia para, enfim, compartilhar com vocês também. E, enfim, vou mostrar aqui o trailer para vocês. Se confortável em dividir um espaço íntimo, profissional, psicológico com a máquina.
enfim, é um filme que, assim, eu gostaria muito de passar para vocês online, mas no momento eu tenho que deixar ele quietinho, assim, não posso mostrar muito online ainda. Mas eu achei interessante trazer esses dois trailers para vocês, para a gente pensar também que assim, a minha visão, pelo menos, né, artística, assim, não é só técnica pela técnica, eu acho que, assim, acho que é incrível quando alguém tem uma técnica, enfim, que destoa e que, enfim, se destaca, mas eu acho que a gente pensar também a técnica em contrapartida com outros pontos de criatividade, né? Então, assim, trazer, por exemplo, acabei trazendo essa minha técnica um pouco ali para o audiovisual, comecei a fazer filmes, assim, né? E aí, dentro disso, eu comecei a trabalhar com artistas sonoros. Esse último filme foram 2 amigos meus que fizeram a trilha. E aí você começa a pensar a arte também com a arte em si, o objeto de arte, como algo um pouco mais estendido e colaborativo também, sabe? Então, eu quis trazer esses 2 trailers para isso, assim, para a gente sempre pensar que acaba tendo essa ideia de, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que eu tenho que ser muito bom no 3D, e às vezes, assim, é bom isso, mas às vezes a gente também pode criar coletivamente, né? Pensar uma peça gráfica coletivamente, enfim, eu acho que é bem interessante. E aí, aqui, eu trouxe esses 2 exemplos de instalação, assim, para vocês entenderem como esses trabalhos, porque, assim, até então e aí, Vitória, você faz tudo isso, muito legal, mas é digital, para onde que isso vai, assim, na arte, né, assim, que eu acho que é até mais difícil a gente pensar isso, né, imaginar, assim. E eu trouxe esses 2 exemplos, os 2 são desse ano, 2022. Na primeira imagem é o filme desse último trailer que eu mostrei, Vigilante Extended, numa instalação no Denver Art Museum, no Museu de Arte de Denver, que enfim, é uma instalação bem simples, assim, até porque eu estou começando ainda nessa coisa de instalação específica para o espaço, assim, pensando na arquitetura e tudo mais. Mas a gente criou, assim, a gente tinha essa parede disponível em L, e aí a gente trouxe, né, um painel grande para trazer o filme, para as pessoas verem um filme com mais riqueza de detalhes e criar um ambiente um pouco mais imersivo, assim. Para vocês terem uma noção, nessa imagem não dá muito para ver, mas essa tela, ela ficava... Eu sou alta e ela ficava bem mais alta que eu, assim, no espaço. Então, assim, é bem ampla. E a iluminação do vídeo, ela traz, né, ela vem para o espaço também, assim. E na outra metade da parede, né, no Lzinho, a gente fez uma aplicação com papel de parede, assim. Então, eu acho que, assim, aí, assim, uma dica mais de artista, para artistas... eu acho que é sempre legal a gente pensar como expandir, claro, né, quando a gente se sentir confortável, assim, mas como expandir o nosso trabalho para além da nossa técnica principal, né, assim, porque para criar outras conversas, outras interações também, e aproximar do público também, né, que não é um público que está sempre familiarizado com essas técnicas mais atuais, né, que é o 3D, enfim. E na segunda imagem, eu trouxe a instalação que eu comentei, de Amsterdã, que eram 2 telas, assim, por exemplo, aqui tem uma visitante olhando, assim, e foi muito curioso, enfim, que eram 2 telas, eram 2 telas nessa pilastra central ali do espaço, e o vídeo ficava em looping, assim, então era essa avatar literalmente girando e observando o espaço em 360. E a ideia era convidar, né, fazer com que, enfim, subjetivamente, que os visitantes ficassem observando essa personagem, assim, e foi meio que aconteceu, assim, as pessoas ficavam paradas muito tempo olhando, e eu me divertindo olhando isso, porque era muito interessante mesmo, ver as pessoas paradas observando algo que estava observando elas também, de diversos lados, assim, e eu acho que as pessoas nem se ligaram muito nisso, elas estavam observando por curiosidade mesmo, assim. Então, acho que pensar pensar instalações, porque a gente tem muito uma ideia também de pensar uma instalação interativa, ela tem que ter muita tecnologia, tem que trazer muitas técnicas, e assim, é legal, mas não é necessário só isso, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com o que a gente tem em mãos também, assim, tanto de recurso mesmo, mas de tempo e emocional mesmo, assim, como a gente cria e eu particularmente como artista, gosto muito de pensar assim, como pensar uma instalação simples,
onde pessoas que às vezes não estão familiarizadas com tecnologia vão se sentir tocadas, sabe? Eu acho que isso é muito valioso, assim, quando você vê na exposição. E eu acho que é isso, aproximar também. Acho que nós, como artistas, temos esse papel também, né? Não só de trabalhar e pensar formas, experimentar com técnicas novas, mas de aproximar, enfim, o povo, né? De novas estéticas mesmo, assim. Acho que é importante, assim. Aí, dentro desse estudo de caso ainda, eu trouxe essa exposição aqui, que é bem diferente. E aí, por que eu trouxe essa exposição? Porque aqui não foi uma instalação minha. Eles já tinham... Isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa exposição foi nos Estados Unidos, assim. Um lugar que realmente tem muito recurso, é outra coisa, assim. E eles já trouxeram um espaço com muitas telas, assim, um sonho, né? Para qualquer artista que faz 3D, assim, botar o trabalho em telas muito gigantes e tal. E aqui, mas, por exemplo, foi o setup, assim, né? As telas já estavam prontas ali para gente. Então, a gente não pensou no espaço criativamente, a gente só colocou os nossos trabalhos ali. Mas que eu acho que é interessante também para quem está aí começando a se aventurar no digital, enfim, estou falando muito de 3D, mas pode ser só sonoro, ou só 2D, ou, enfim, animações de outros tipos, pensar que, às vezes, a gente não precisa pensar de cara uma instalação num espaço, mas expor em espaços que já tenham algum aparato, né, ali, só para a gente botar o nosso trabalho e as pessoas verem, assim, também é super válido. Essas fotos são de uma exposição chamada Hotel Blue, Hotel Azul, e que a temática principal eram avatares, assim, né, avatares do futuro e tudo mais. E aí eu trouxe as minhas personagens, né, minhas bonecas, para a exposição, assim. E uma outra forma também de expor o trabalho, que eu acho que isso vai mais um pouco para quem está focando mais em filme, audiovisual no geral, seja experimental ou não, enfim, essas formas de exibir o filme no contexto de arte, assim. Então, essas duas fotos aqui, a primeira, essa que tem essa sala branca num espaço independente, que, enfim, é bem mais simples, por exemplo, é uma TV, é um cubo branco, mas, assim, é uma TV com cadeiras, né, e as pessoas podiam sentar e assistir. Eu acho que é uma configuração de exposição muito mais simples, mais barata, e que funciona muito bem também, sabe? E aí, em contraponto a isso, eu trouxe uma outra exposição que foi numa galeria em Nova York, que enfim, é um cubo branco também, mas eles deixaram a sala totalmente escura e fizeram essa mega projeção na parede, enfim. Enfim, eu quis trazer essas duas imagens para vocês verem como, às vezes, assim, a gente pensa que o trabalho precisa estar num lugar super grande para brilhar, mas é muito como pensar o trabalho em diversas circunstâncias e transformar mesmo, assim, eu acho que existem várias possibilidades, sabe? Eu quis trazer isso para vocês. E aí, antes de eu começar a próxima técnica, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, assim, é algo muito urgente, que a gente pode falar um pouco. O Léo tinha levantado também uma hora. Você ainda está com alguma dúvida, Léo? Assim, não, eu tinha levantado sim, só que logo depois ela respondeu, aí eu preferi nem me manifestar mais. Estou adorando. Tá. Beleza, então. Então, eu vou seguir. Qualquer coisa, vocês... Gente, qualquer coisa também pode colocar aqui as perguntas aqui no chat, que aí depois a gente repassa, não tem problema não. Isso, perfeito. Bom, e aí, fechando um pouco esse estudo de caso do 3D, dessa técnica e como expor isso, né? Vou passar para a próxima técnica, que é a técnica de arte generativa, assim. E essa técnica, ela às vezes pode ser por meio de código, né? As pessoas que programam podem fazer isso, mas existem programas onde você pode gerar, né, formas e cores sem necessariamente programar, né? Enfim, eu não tenho o nome dos softwares aqui, porque não é minha área de experiência, mas eu trouxe um artista aqui que enfim, acho que é o artista mais famoso atualmente, assim, nessa área, que eu acho que... E aí, no final, eu vou botar o link dele, então, assim, com certeza, quem estiver interessado nisso, acho que é uma referência super, assim. Mas, enfim, vamos lá, técnica de arte generativa.
basicamente é a criação e desenvolvimento de formas, né? Não só formas, mas cores, padrões, texturas, de forma aleatória, vamos dizer assim. Então, geralmente a pessoa usa um certo algoritmo e gera ou algoritmo ou padrões, né? Padrões de cores, de formas e tal, para gerar uma imagem inédita, vamos dizer assim. E aí você pode gerar tanto imagens estáticas quanto vídeos. E esse é um trabalho também, assim como 3D, gerado exclusivamente por um computador, né, por uma máquina, assim, vamos dizer. Existe agora, assim, agora não, já existia há bastante tempo, mas agora ficou bem mais popular a arte desenvolvida através de inteligência artificial, onde você pode usar, inclusive tem alguns sites que você pode utilizar texto, né? Então você pode escrever, tem o DALL-E, DALLE, isso, que ficou muito famoso agora. Inclusive eu não experimentei ainda, mas eu quero dar uma olhada depois. Mas é um site onde você pode gerar imagens através de texto. Então você pode criar botar umas palavras-chave, sei lá, laranja, pessoa, tênis. E aí ele vai gerar uma imagem com aquelas palavras, assim. E aí saem umas coisas muito doidas, assim. Mas uma coisa que é importante também trazer, que isso é um debate muito extenso, assim, dentro da tecnologia e da arte no geral, que muita gente diz que esse tipo de arte não é arte de verdade, porque se utiliza diretamente, né, de um processo aleatório computacional, né, da matemática ali que o computador faz. Mas, para mim, eu não concordo muito com isso, porque, na verdade, assim, obviamente, o artista vai utilizar dessas ferramentas, mas as ferramentas ainda vão precisar do processo subjetivo e do processo de criação do artista para essa obra nascer. Então, assim, tanto o resultado final quanto os parâmetros são escolhidos por alguém, assim. E é isso que vai fazer a obra ser boa ou não. Tanto que existem obras de arte generativa ruins e obras de arte generativa ótimas. Então, assim, é um processo, e eu acho que, assim, eu como artista digital, eu acho que, assim, é um processo entre artista e máquina, né? Então, é esse relacionamento, assim, do artista com o computador, assim. E essa obra aqui, e aí o estudo de caso que eu trouxe para essa técnica é de um artista chamado Refik Anadol. Ele é um artista, assim, que eu acho incrível, eu acompanho ele há bastante tempo. Eu não sei se ele ainda dá aula, mas ele era professor de uma universidade nos Estados Unidos. Enfim, que eu não tenho agora o nome, eu esqueci de anotar aqui para vocês. Mas eu acho que vale muito dar uma olhada no trabalho dele. Ele fez agora recentemente uma exposição no MoMA, assim, mega enorme, e ele fez muito sucesso ali. Ele já fazia um grande sucesso, aí eu acho que o boom do NFT ele veio mais forte, assim, mas ele tem um trabalho assim que eu acho muito, muito interessante, assim, dentro dessa técnica de arte generativa. E aí aqui eu trouxe alguns estudos de caso, assim, como vocês podem ver, são trabalhos um pouco, assim, ele trabalha com séries, né, assim. E aí eu trouxe essa série aqui, que eu vou abrir o link para vocês darem uma olhada, que vocês vão entender mais o que é o trabalho dele, assim. Tudo isso aqui é arte generativa, então acho que é bem legal vocês darem uma olhada, assim, conhecerem o trabalho dele, assim. No final, vou deixar o link, tá? Para quem quiser ir lá, ver esses sites todos que eu vou abrir para vocês, enfim, terem acesso. Mas o trabalho dele é bem abstrato, e eu trouxe ele logo depois do meu, por isso, para trazer esse contraponto, né? Da arte figurativa, da arte abstrata, como a gente trabalha com formas, cores. Acho que é um artista, enfim, e aí é uma opinião também, que é um artista que traz várias. Ele trabalha muito bem, assim, com diversas cores dentro de uma estética, assim, e fica muito a cara dele sempre. Então, acho que é legal também dar esse crédito, assim, para ele. Eu fiz trabalhos bem contemplativos também. E aí, para além desses trabalhos, né, esse vídeo aqui
mostrando o trabalho dele em si, mas ele trabalha muito também com instalações, assim. E eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Esse aqui, como vocês podem ver, isso é foto, isso aqui não é um render, assim, não é digital, o digital é o que está ali na parede, né, nesse cubo, assim. Mas essa pessoa e a sala são fotos, é real, assim. Então, o trabalho dele tem essa coisa meio fantástica, assim, que eu acho bem legal também. A forma que ele apresenta o trabalho, né. E aqui vocês podem dar uma olhada, vamos ver se vai rodar. Ó. Eu vou pedir só desculpa porque está sem som, que aqui no Google é meio difícil de mostrar com som. Mas é bem legal ver como ele faz essas projeções e como o trabalho toma conta, né, do espaço. Assim. Como vocês podem ver, ela até mexeu ali, eu estava assim, ela não vai mexer, ela mexeu. Mas, enfim, ele traz muito isso, assim, nessa... É grande, né, o trabalho dele, assim. E aí tem uma outra instalação, esse vídeo vai estar, o link vai estar lá do site dele, aí vocês vão poder ver com calma depois. Mas ele tem uma outra instalação também, que é bem legal, que é mais espacial, né, mais espacializada, assim. Eu vou mostrar o vídeo também para vocês. Só não vou ficar muito tempo nos vídeos para a gente ter tempo de falar sobre tudo, né. E aí aqui eu vou mostrar isso aqui. Enfim, que já é um outro contexto, mas também é como esse trabalho... Olha como ele traz várias estéticas, né, dentro do próprio trabalho, mas é tudo generativo, né? Então, é tudo com algoritmo, tudo com código. E ele cria esses espaços, assim, imersivos, que é bem interessante também. E acho que é um bom exemplo também de que, assim, funciona com 3D, mas funciona com qualquer outro tipo de animação que você queira trabalhar, né? 2D, generativo por si só, código, enfim, texto, né, também, tem gente que trabalha com texto, então acho que é uma referência bem, bem legal dentro desse eixo arte-tecnologia para estudar, sabe, assim, procurar a fundo, porque é um artista que está realmente meio que encabeçando, assim, algumas questões técnicas aí nesse eixo, arte-tecnologia, assim. E aí, bom, para a gente continuar, né, também, e aí é isso, assim, ele é a técnica de arte generativa. Eu acho que quem estiver bastante interessado nesse tipo de técnica, ou tanto nessa quanto a técnica mais de código, né, de programação, acho que é um artista que vale dar uma olhada, pesquisar. É um artista que tem um passado também, né, de lecionar em faculdade, então ele tem esse olhar, enfim, acadêmico, educativo também, então acho que é bem legal dar uma olhada nesse artista, assim. Acho que a maioria das informações dele vão estar em inglês, mas uma dica que eu dou para vocês é usa o Chrome, né, que é esse navegador do Google, e aí ele sempre tem a opção de traduzir direto para português, e aí vocês conseguem ler tipo, tudo em português, assim, enfim, para quem não tem o inglês, eu acho que é uma mão na roda, assim. E aí, continuando sobre as técnicas, assim, eu trouxe essa técnica
que a gente chama de... Aqui no Brasil, a gente chama de fotogrametria, enfim, lá fora o pessoal também chama de scan, né, para escanear. E aí esse processo do escaneamento é basicamente... Imagina que a gente está escaneando uma folha numa impressora dessas, né, mais modernas, assim. É como se a gente tivesse... Só que, ao invés de a gente estar escaneando uma folha, que é plana, a gente está escaneando um objeto ou uma pessoa, né? Então, a gente tem que trabalhar com a tridimensionalidade e até o 4D, quase, assim, né? E aí, geralmente, para escanear essas superfícies, né? Escanear, a gente pode escanear uma garrafa, a gente pode escanear um anel ou o meu rosto. A gente geralmente trabalha com scans, né? Ai, meu Deus. Com aparelhos para escanear específicos. Mas geralmente dá para usar, por exemplo, câmera de celular junto com esses aparelhos. Então, assim, ele aqui no Brasil não é acessível por causa do preço. A gente tem, enfim, esse problema com o preço das coisas. Mas, geralmente, assim, pensando no geral, não é um dos aparelhos mais caros, assim, né? Para conseguir fazer um scan simples, né? Não um scan super bom, mas assim, escanear algo de uma forma simples é possível, assim. E aí, basicamente, o scan, essa fotogrametria, é você escanear esse objeto, levando em consideração as posições, enfim, as posições e as perspectivas, né, de vista do objeto. E aí, o computador transforma esse scan no que a gente chama de nuvem de pontos, assim. Criando vários pontos, assim, de cor, de textura, para criar um objeto digital. Então, é basicamente converter um objeto físico, real, em um objeto digital, através de um escaneamento, assim. E, enfim, dá para tirar... Tem essa fotogrametria também, desculpa. Tem isso é o scan, né? Assim, tem a fotogrametria, que é uma técnica mais antiga, mas que funciona muito, que é o mesmo princípio. Você tira várias fotos de vários ângulos do objeto, e aí o software converte isso no modelo digital. A única questão da fotogrametria, no geral, é que ela geralmente requer muito um computador e um sistema operacional, assim, robusto para aguentar esse cálculo matemático, assim. Mas é bem legal, porque é bem experimental também, é uma técnica bem experimental. E aí, para essa técnica, eu trouxe o trabalho da Martina Menegon, que é uma artista também, a gente participou de uma exposição juntas, ela também é professora de mestrado, e, se eu não me engano, em Amsterdã, tem que checar isso, não tenho certeza. Eu não vou falar o nome da faculdade, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que é legal dar uma procurada no trabalho dela, porque assim como o Refik, ela tem esse viés também, assim, educativo, acadêmico, e um trabalho bem, bem interessante, vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui é do trabalho dela, é uma escultura, né, que ela escaneia o corpo dela em várias situações de movimento e cria essas esculturas virtuais, assim. Então, basicamente, aqui é ela, em vários momentos, assim, escaneados, assim. E essa imagem aqui de caso é dela também, na exposição que a gente participou junto, que foi uma exposição online. Eu vou falar dessa exposição para vocês amanhã, só. Vou mostrar como é a exposição, mas o meu trabalho está bem ali atrás, nessa escultura aqui, e o dela aqui na frente. Mas amanhã a gente fala dessa exposição, para não confundir vocês. Vamos focar na técnica hoje, né? E aí, e aqui, como vocês podem ver, tá vendo, esse rosto é o dela e tudo mais. É uma técnica que traz... Ela não é tão limpa, vocês podem ver que tem vários glitches, né, que a gente chama de erros, né? Mas que eu acho que é uma estética muito interessante também para se explorar, assim. E aí ela apresenta esse trabalho de diversas formas, assim, ela trabalha muito com a realidade aumentada, ela faz a fotogrametria, ela escaneia o corpo dela, transforma isso em 3D, e aí aplica isso em realidade aumentada. E aí, por exemplo, aqui nessa imagem, dá para ver que ela usa uns tablets e as pessoas veem as esculturas dela no espaço, sabe? Então, eu acho que é um caso muito interessante como uma artista usa duas técnicas diretamente
para mostrar o trabalho dela, né, assim, e mostrar a poética dela, assim. E, enfim, assim como ela traz muita questão do corpo, né, no digital, assim, bem interessante. Essa é uma instalação da Martina também, e aí é bem interessante também como ela traz tanto uma projeção, né, aqui nessa grande parede falsa, né, nesse grande bloco, assim, e traz ainda ali nos tablets a possibilidade de ver os trabalhos dela nessa realidade mista, assim. Eu vou explicar para vocês melhor o que é a realidade aumentada, para quem não tem familiaridade, mais para frente, assim. E aqui eu quis trazer depois da Martina, eu quis, como a gente está falando de fotogrametria, a gente veio falando, né, de 3D, avatares, arte generativa, fotogrametria, e aí eu quis trazer aqui primeiro a realidade virtual para vocês. Que agora a gente vai fazer um contraponto entre realidade virtual e realidade aumentada, né, que são dois campos diferentes, mas as pessoas confundem muitas vezes. A realidade virtual é essa que a gente precisa desse óculos, sabe? Que a gente fica imerso nesse mundo. E aí, geralmente, a gente pode usar em games, né, em jogos, né, de computador, de videogame mesmo, como para outras experiências, sejam experiências de arte ou de entretenimento, né, assim. Né? E, enfim, a realidade virtual é basicamente uma experiência, né, uma simulação, onde o usuário ele pode experienciar várias narrativas, mundos, enfim, adentrar num universo criado para esse óculos, assim. É uma experiência que geralmente é mais solitária, porque você fica preso nesse headset, né, nesse óculos, assim. Tá? Ela é muito solitária, geralmente, né? Você vê a experiência toda sozinho. Enfim, existem... mas, ao mesmo tempo, é bem amplo também quais óculos a gente pode usar, né? Existem óculos que são muito, muito caros, realmente, assim, que necessitam de sensor e de um certo espaço para você usar, mas existem alguns óculos bem mais baratos, que são aqueles card box, que você pode colocar o celular e ver a experiência pelo card box, assim. É uma experiência que, assim, elas têm qualidades diferentes, mas eu acho que já é muito interessante para a gente pensar como aplicar a realidade virtual e experimentar mesmo, né? E começar a desenvolver, assim. Eu mesmo, assim, quando eu comecei a desenvolver realidade virtual, inicialmente foi cardbox. Assim, eu fiz uma, porque eu participei de um laboratório, a gente fez em cardbox, e depois a gente foi indo para os equipamentos mais robustos, assim. Então, acho que também é bem interessante pensar essas possibilidades de equipamento. Aí, para a realidade virtual, eu trouxe uma artista, que essa artista eu conheci o trabalho dela, acho que foi em 2018, no CCBB aqui do Rio de Janeiro. E eu achei muito, muito legal, porque é um trabalho que ela faz uma experiência, como a experiência dela, vou mostrar para vocês. É como se você estivesse em um banheiro, dentro de uma banheira, só que fisicamente ela cria uma banheira para você assistir essa experiência, assim. Então, por exemplo, essa foto aqui é de uma exposição, né? A pessoa fica dentro dessa banheira cheia de bolinha, assim. E o que esse senhor está vendo é basicamente o mesmo espaço, sabe? É bem interessante. Vou mostrar aqui as fotos e depois eu mostro um vídeo da experiência para vocês. Aqui dá para vocês verem, ó, por exemplo, essa primeira imagem aqui enfim, uma pessoa dentro da banheira, usando óculos, e essas outras imagens aqui são a estética do vídeo, né, como é o vídeo, assim. Então, eu vi essa experiência aqui no CCBB e é bem assim, você entra, aí você deita ali na banheira, e aí você já cai dentro desse banheiro, assim, né. E é bem interessante, por exemplo, uma outra coisa que eu achei bem legal, por isso que eu trouxe o trabalho dela, é que ela trabalha com 2D, ela trabalha com animação 2D, não é 3D, e fica muito imersivo, sabe? Então, acho que, assim, acho que é legal a gente também sempre pensar que existem várias técnicas que a gente pode aplicar e que a gente não precisa também pensar em fazer a coisa mais distinta possível. E sim, eu acho que eu sou muito da linha que eu acho que, assim, a gente tem que experimentar com a tecnologia e deixar
enfim, eu trabalho e construindo, sabe, assim, é tudo muito recente também, sabe? Aí aqui ela apresenta esse trabalho em diversos contextos, né? Então, por exemplo, tem lugares que ela faz todo um equipamento, um cenário muito maior, mas tem outros que é só uma banheira simples, assim. E aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo. Vamos ver se vai rodar. É um site meio pesado. É Bianca Kennedy, ó, o nome dela. E aqui tem uns estilos, tá vendo? Quando você coloca o óculos, é basicamente isso que você vê, só que em 360. Então, você vê isso, por exemplo, se você vira a cabeça, você vê espacializado, assim, né? Aí o trabalho deixa de ser plano e passa a ser 360. Então, quando você coloca o óculos, você entrou na banheira, colocou o óculos, assim, aí se você virar, você vai ver uma parte do banheiro, se você virar para cá, você vai ver outra parte. Então, é muito, muito interessante, enfim, são camadas de desenhos, como a gente pode ver aqui, ó, tem esse bebê, são camadas, quase que uma colagem, mas é muito, muito imersivo, assim. Então, acho que também é muito legal a gente pensar possibilidades, sabe, assim, não é porque é realidade virtual que eu tenho que fazer 3D, especificamente, sabe? Acho que a gente trabalhar com o que a gente tem de conhecimento mesmo já, eu acho que é muito, muito válido também. E pode ficar incrível também, como o trabalho dela, assim. E aí, por exemplo, o trabalho dela lá atrás, ela até faz estiliza o óculos, né? Tem toda essa identidade visual do trabalho muito forte, que eu acho que é muito, muito legal, para dar uma olhada também. Deixa eu só ver o horário aqui. E aí, fazer um contraponto com a realidade virtual. Ah, gente, tá de boa? Vocês querem? Alguém quer fazer uma pergunta também? A Laura está fazendo uma pergunta no chat. Eu não sei se você tem acesso às mensagens. Eu tenho, é porque eu tô assim, eu só tô vendo a apresentação. Ah, é verdade, você está vendo essa apresentação. É que acho mais fácil você ler. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Laura. Ah, sim, Laura, vi aqui sua pergunta, né, sobre a escultura digital. Então, sim, eu considero meu trabalho como escultura digital, mas ao mesmo tempo, mas é um pouco confuso ainda como artista, porque ele tem um apelo visual muito forte, assim. Enfim, são esculturas, basicamente, a construção, o processo de construção do meu trabalho é escultural, mas o resultado dele é muito imagético, e ele é meio, você não toca, né? Não tem a questão do tocar, assim. Mesmo que o da Martina também não tenha, né? O dela também é bastante digital. Mas eu acho que talvez... Mas, assim, ao mesmo tempo que eu considero o meu digital, é quase como... Eu não sei se é uma questão muito artística também. É quase como se eu tivesse a um passo ainda de transformar o meu trabalho em escultura. Talvez se eu imprimir os meus trabalhos, eu veja eles como escultura, sabe? E eu acho que o da Martina tem um apelo também muito orgânico. Como ela faz um scan dela mesma, eu acho... E aí eu acho que é uma visão muito minha também. Assim, eu já automaticamente linko com escultura, mas eu acho que, assim, pensando em técnica, mesmo tecnicamente, os dois seriam escultura digital, assim. Um é um escaneado e outro modelado digitalmente, assim, sabe? Acho que essa seria a diferença. Mas, sabe, agora, prazer para todo mundo, só que eu queria desenvolver um pouco mais isso com você, porque você não acha que a escultura também, você tem uma relação com a obra, você tem a questão da escala, da forma, do material. Então, e se tratando de uma imagem que ela pode se valer do 3D, né, das 3 dimensões, mas se a gente, enfim, volta ao conceito, até o conceito expandido da Rosalind Krauss, né, que ela fala sobre isso, mas será que a gente não está trabalhando também com uma imagem? Porque não deixa de ser uma imagem técnica, ou seja, uma imagem digital,
que ela é contemplada e ela tem acesso ou por suportes bidimensionais ou tridimensionais, né? Seja numa projeção em algum prédio, um objeto. Então, será que a gente não está partindo de um termo do digital, adjetivando a escultura com o termo digital, só que, na realidade, ela é uma forma em 3D? Enfim. Sim, não. Um pouquinho. Sim, não, eu concordo super. Até por isso que eu vejo, por exemplo, o meu trabalho em si, não ainda como uma escultura, apesar do processo ser escultórico, né, na hora da criação, o resultado final do meu trabalho ele é vídeo, é filme, né? Então, mas o da Martina eu já vejo um pouco diferente, porque ela cria essas esculturas e tenta apresentar essas esculturas no espaço. Por exemplo, ela usa a realidade aumentada, e aí justamente aí brinca com essa ideia também da escala, né? Apesar de ser uma escala visível apenas digitalmente, mas ela aparece ali através da câmera, você consegue ver ela no espaço, assim. Então, acho que, assim, por isso que eu sinto uma certa diferença entre os nossos trabalhos nisso. Quando ela pensa o trabalho dela, ela pensa nele numa aplicação no espaço, sabe? Como vou botar essa escultura digital no espaço? E o meu trabalho, ele vai mais para um lugar contemplativo, de animação, sabe? Então, acho que eu concordo também, eu acho que é um pouco essa diferença mesmo, assim. Tá ótimo, obrigada. Espero ter respondido aí. Obrigada. Nada. Vamos lá, voltando aqui. Se alguém tiver outra pergunta, super também pode escrever aqui, é só me avisar que eu... agora que eu vi o comentário do Rowan. Ele é professor exato, da UCLA. É muito bom o trabalho do Refik Anadol, né, que você estava falando. Eu vi aqui no chat. Vamos lá agora para a realidade aumentada, que aí é esse contraponto que eu queria fazer com a realidade virtual, assim. Como eu falei, né, a realidade virtual é esse mundo meio solitário do óculos, que você entra numa experiência e tal, e aí você fica muito preso ali. E a realidade aumentada, qual a diferença? Ela é basicamente os filtros que a gente tem no Instagram, Snapchat, enfim, enfim, a minha definição basicamente é essa camada digital sob o mundo real, né? Então, assim, você não está totalmente imerso no digital, preso, mas você experiencia esse digital junto com a vida, né, cotidiana acontecendo. E, enfim, assim como a realidade virtual, acho que também é uma técnica que dá para explorar tanto com 3D, com 2D, com som só, enfim, com movimento facial, com movimento corporal. Acho que ela traz justamente essa ilusão entre estar entre o mundo real e o mundo real e o mundo digital, né, assim. E aí eu trouxe para estudo de caso uma artista também, ela é dos Estados Unidos, chamada Nancy Baker Cahill. Ela também eu não tenho certeza se ela ainda atua como professora, mas acho que vale muito a pena dar uma olhada no trabalho dela, porque, assim, eu gosto muito do trabalho... Uma coisa que me chama muita atenção no trabalho dela é que ela trabalha com formas muito abstratas, mas ela sempre traz alguma questão, assim, social, assim, de forma subjetiva ou não, no trabalho dela, assim. E eu acho que é bem... E é diferente, é uma estética bem diferente, que eu acho que é bacana olhar, conhecer isso. Aí o primeiro estudo de caso aqui do trabalho dela, que é o Elevation. Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu ver se eu já estou com o link aqui. Não, tá. Que é uma obra que ela tem documentada. Enfim, essa obra, ela, enfim, traz muita questão das mudanças climáticas e tudo mais. Enfim, ela tem sempre, o trabalho dela sempre está atrelado a uma causa social, seja de forma subjetiva ou não. E eu acho que é legal também trazer esses artistas que estão pensando isso, enfim, independente, né, de como, mas que estão trazendo isso, assim, para o trabalho. Eu não sei se vai carregar, que é bem pesado aqui.
Vou deixar carregando um pouquinho, e aí eu vou falando um pouco antes. Mas tá vendo esses flocos de neve, essas representações, eles são... isso, essa camada digital sob a câmera, né? E aí você consegue misturar os dois mundos numa coisa só. E aí, assim, por mais que... Esse aqui é um vídeo, né? Uma documentação do trabalho. E aí, talvez uma dúvida que surge é, tipo, qual a diferença disso para um vídeo, né? Para uma edição, né? Eu poderia colocar uns gráficos sobre uma gravação. A questão é que, com a realidade aumentada, você faz isso em tempo real, assim. Então, você pode ter isso na câmera e presenciar isso diretamente, ao vivo, sabe? Assim, você não precisa fazer uma edição. Isso já fica aplicado na câmera, né? Do celular ou do dispositivo. Existem alguns óculos já de realidade aumentada, onde a pessoa consegue utilizar no óculos, assim. Enfim, acho que tá meio difícil aqui de carregar, mas deu para ter uma ideia, mais ou menos, do trabalho. O link vai estar lá também no final, e eu posso passar para vocês depois. E o outro trabalho dela, que eu trouxe mais um, é o Margin of Error, né, margem de erro, que... abriu aqui. É de 2019. Vamos ver se a gente consegue dar o play aqui. Mas é o mesmo princípio que o outro, né? Usando a paisagem, ela mostra esses trabalhos digitais nessas paisagens, assim. E aí o que eu acho que é muito interessante nesse contraponto entre realidade aumentada, que é essa que a gente está vendo, e a realidade virtual, que é a anterior, é como a gente, com a realidade aumentada, né, a gente não se distancia tanto da nossa humanidade, da nossa natureza, vamos dizer assim, né? A gente não precisa ir para um lugar fechado, né, se fechar com óculos para experienciar uma obra de arte digital. A gente pode trazer, ao contrário, né, trazer o digital para essa camada e, enfim, gravar com o nosso celular e viver o mundo e ver essas experiências, né. Alguém tem alguma pergunta antes de passar para outra técnica? Tá, então vou seguir aqui. Essa é a última técnica que eu trouxe, é o web-based, né, que é o trabalho que fica sitiado na internet, assim. Que é, enfim, esse processo de fazer arte usando computador, mas que é para existir na internet, assim, existir através de websites e tudo mais. O primeiro artista que eu trouxe para vocês, que é uma referência, assim, geral em arte contemporânea, assim, bastante, é um coletivo, um duo, chamado Jodi, e eles fazem obras desde os anos 90, literalmente experimentando como, enfim, fazer trabalhos disruptivos na internet, né, que fiquem abertos online para as pessoas acessarem e experienciarem de forma geral. Mas, ao mesmo tempo, eles têm, né, como eles são um duo que já trabalha há bastante tempo, eles também eles também colocam esses trabalhos em contexto de exibições. Assim. Então, aí tem esse primeiro, que foi no MoMA, enfim, eles trabalham com projeção, e tem esse outro aqui também, que eles fizeram um painel, né, com várias... que é como se fosse um jogo da velha, na verdade, e aí nesses totens as pessoas podem jogar, né, assim, é interativa. E aí eu trouxe o site deles para vocês verem como é bem interativo. Vamos ver se abre, assim. Enfim, eles têm trabalhos com uma estética bem anos 90 também, assim, essa coisa dos ícones, enfim, da exploração também, né, que eu acho que era até mais forte, assim, nessa época, explorar como criar, enfim, diversas outras coisas online.
né? E aí, enfim, o site deles vai mudando, mas o link está lá no final também. E bom, eu queria mostrar para vocês 3 experiências web-based, né, que são experiências que ficam no computador. A primeira seria a que eu fiz para Bangkok, para a Bienal de Bangkok, agora, e tem mais outras 2 minhas também. Mas antes de eu mostrar, eu queria ver com vocês se vocês querem ver como é que vocês estão. Eu acho que também ficou muito... Pode ser? Vitória, eu acho que está todo mundo muito empolgado, por isso que ninguém está falando nada. Ah, tá, não é. Esperando você mostrar, assim, pelo menos lá na academia, o grupo está dizendo, nossa, eu quero saber mais, uau, não conhecia esse artista. Então, acho que é por isso que está todo mundo quieto. Tá, cara, eu tô vibrando aqui, eu tô vibrando muito. Quero muito ver. Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês essa experiência, então, vou começar com as experiências, que eu acho que vai ser mais imersivo, e eu vou abrir pelas guias, só um instante, eu vou parar de compartilhar, para a gente conseguir ver com som. Senão a gente vai ver sem som, e aí não é tão legal. Bom, foi. Eu vou começar pela de Bangkok, que é mais recente. Isso. E vamos lá, vou explicar primeiro. Assim, a Bienal surgiu o convite, né, a partir de um time curatorial da Bienal para participar da Avenida Virtual, né? Eles têm várias avenidas na Tailândia para a Bienal, e esse ano eles fizeram uma virtual, assim, focando trabalhos digitais, assim, né? E a Avenida Virtual você acessa, né, através do site deles, e aí você tem vários portais, e cada portal é um portal para um artista. E aí tem artistas internacionais aqui, e aí você pode passear, né, pelos portais e escolher qual portal você vai entrar, assim, né? E tem várias estéticas, enfim, trabalhos muito distintos. E aí eu fiz essa obra, que é basicamente, a tradução é você está observando ou sendo observado, né? Trazendo essa questão da vigilância de novo. E eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Vou deixar rolar um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Gente, eu vou só dar um pause nela para não ficar o vídeo todo aqui, porque como a gente vai gravar, não ficar o vídeo todo aberto aqui. Mas juro que eu tenho o link no final e eu passo para vocês. Mas o filme, assim, eu deixei boa parte desse filme, assim.
E eu também quero mostrar as outras experiências para vocês, antes, para a gente não perder tanto tempo. Mas eu também queria dizer, por exemplo, só fazer um adendo nesse trabalho, é que a ideia, eles queriam que fosse algo imersivo, né? Mas os artistas só poderiam fazer vídeos, porque seria mais fácil de incorporar na plataforma. Então, uma solução que eu tive para o meu trabalho foi justamente criar essa, por exemplo, como vocês viram, né? A câmera, ela entra nesse olho, que a personagem principal está segurando, e vai para uma outra cena, assim. Então, acho que, enfim, aí trazendo mais, mais uma dica mesmo, assim, quando a gente precisar fazer algum trabalho interativo ou imersivo e a gente não tiver tanto recurso, acho que é também pensar, enfim, obviamente, né, tem um pouco as coisas, essa pegada audiovisual, mas pensar como a gente traz isso com a câmera mesmo, né, levar o espectador para um outro mundo, sem necessariamente fazer uma interação de fato, mas criar uma sensação de interação, de imersão, né. E bom, e desculpa mesmo não mostrar tudo, é só porque, assim, tá aberto lá na avenida virtual, né, da Bienal, mas só para não ficar o vídeo todo na gravação e tal. Enfim, e todos esses portais cada um tem um vídeo, tá? Então, assim, vocês podem vir aqui e passar o dia vendo diversas experiências, assim. Aí, a outra exposição, a outra que eu queria mostrar para vocês, eu vou abrir aqui nessa mesma guia, que é a frenesi estático. Tá com som agora, né? Essa é uma instalação, deixa eu só tirar rapidinho para explicar. Essa é uma instalação que eu fiz numa plataforma, aqui do Brasil essa plataforma, tá? É a plataforma banalbanal.org, de um curador chamado Germano do Chá. E, enfim, eu acho que é muito legal trazer essa experiência, porque essa é uma plataforma brasileira para arte contemporânea e tal. E eu fiz essa experiência também, pensando as imagens entrando no espaço. A gente não tinha tanto recurso para fazer algo muito imersivo, então eu quis criar uma sensação de imersão. Então, eu peguei alguns renders e desmembrei eles em cortes, e a gente colocou um algoritmo para disparar essas imagens na aleatoriedade, assim. E aí a gente trabalhou com arte sonoro para trazer o som, a música, né, para a experiência. Enfim, essa experiência ela é infinita, então você pode abrir ela e ficar o dia inteiro assistindo ela fica nesse looping, assim, de imagens sendo disparadas e o som também. E essa é uma experiência de 2020 também, né, na mesma época daquele filme Ilusão, então, assim, é meio obscura, aquela época ali bem, bem esquisita que a gente viveu. Mas, assim, eu acho que também é um bom exemplo para isso, como a gente pensar instalações para internet, para sites, sabe? De formas simples, assim, simplificadas. Nem sempre precisa ser um mundo digital, 3D, que a gente vai navegar. Pode ser algo mais simples que já traz uma outra perspectiva, enfim. E a última instalação que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, que eu vou abrir essa é de 2020.
E é uma instalação, não é tanto instalação Vitória, mas é uma exposição online que foi em parceria com a Galeria Beatforms de Nova York, e a curadora queria fazer mundos separados para cada artista que expôs na galeria. E aí aqui eu vou abrir, enquanto eu abro aqui eu vou explicando. A gente cai nesse mundo, desculpa, nesse mundo aqui do Disembodied Behaviors, que é o nome da exposição, me confundi aqui um pouco. E aí aqui a gente pode caminhar pela exposição, né? Então aqui eu estou usando as teclas do computador como se fosse um videogamezinho mesmo, tá, gente? Aí aqui tem o texto curatorial. Cada artista tem... A gente tem esse espaço que era de talks, né? Esse entrar ainda tem as nossas conversas ali, né, que a gente falou sobre os trabalhos. Cada artista tem um espaço seu, então aqui, ó, gente, cada um... Aí o meu tá ali, ó, bem lá no cantinho. E a gente com a tecla, né? Eu tô usando a tecla de up aqui. Eu vou navegando pelo espaço, assim. Aí eu entro na minha sala, né? Eu vou ver se está funcionando certinho. Eu tô achando que tá com um bug esse site. Não sei se as coisas estão bem. Aí se estiver bem eu mostro, senão a gente... Ah, tá. E aí aqui, bom, era para o som estar funcionando, mas eu acho que não está. Aí aqui vocês podem ver, eu criei como se fosse uma sala 3D do filme Ilusão, onde a pessoa podia ver o filme na tela maior, mas também viver esse mundo da ilusão, né? Esse mundo 3D da ilusão, com várias placas e objetos que remetem à estética do filme em si. E, enfim, eu acho que isso é uma outra forma também da gente fazer algo para a web, assim. Requer um pouco mais de recurso, eu não diria nem recurso financeiro, assim, porque, por exemplo, essa plataforma, que é a New Art City, eles, agora eu não sei como estão, mas eles têm eles tinham uma colaboração com a universidade e tudo mais, então, assim, eles têm um viés bem interessante, pelo menos para a educação, né, fazer parcerias gratuitas, chamar artistas independentes e tal. Mas, assim, requer uma programação, então demora um pouco, porque aí o programador da plataforma tem que ajudar. Mas, assim, requer realmente, de fato, mais recurso, mas não é impossível, né? E eu acredito que com o tempo isso vai ficar cada vez mais acessível. Mas eu queria trazer para vocês, assim, mostrar que é super possível ter um mundo 3D aberto na internet, assim. E é isso, assim, eu vou voltar para a apresentação. E aí eu queria abrir espaço para perguntas, dúvidas, tudo que vocês quiserem falar, assim. Aí eu vou fechar só para ficar aqui com vocês, para a gente trocar melhor. Glória, muito obrigada. Que apresentação incrível. Aprendi muito. Eu que agradeço, Ana. Incrível, muito obrigada. Não, realmente, você poder estar aqui conosco é outro universo, porque daí a gente sai muito informado por aquilo que a sua obra nos traz também, né? Que está nesse seu pensamento crítico, isso eu acho que é muito importante, assim, o seu pensamento crítico em relação ao suporte que você usa, né? E eu tenho uma pergunta, sim, uma dúvida do grupo até, a gente tem muitas discussões sobre isso. Vitória, como você vê a reprodução, né, ou a necessidade de reprodução de espaços arquitetônicos no ambiente digital? Ou seja, não como é o último caso do que você mostrou, do Disembodied Behaviors, que você tinha mostrado para a gente antes da gente, quando a gente conheceu, né? Que daí é um caso de um espaço idealizado, né? Com características do digital, mas essa repetição de um espaço arquitetônico dado, presencial, no digital, como você vê isso? Eu acho assim, como artista, eu acho que a gente tem muito para explorar, sabe, no digital. Então, eu acho que às vezes a replicação de uma estrutura que já existe, ela é interessante porque eu acho que situa um pouco quem não está acostumado com a estética, né, assim.
mas eu acho que também acaba sendo um fator limitante para explorar outras formas, e às vezes formas mais simples até de fazer, assim, às vezes a gente não precisa, às vezes, por exemplo, às vezes é muito mais simples fazer algo como que eu fiz para o Embodied Behaviors, pensar algo um pouco mais abstrato, trazer porque, por exemplo, o filme nesse exemplo que eu mostrei, a gente usou o que a gente chama de plane, né, um plano, e botou o filme ali. A gente não precisou criar um suporte todo detalhado e replicar uma estética, assim. Então, eu acho que também... eu acho que são duas coisas. Eu acho que, às vezes, pode otimizar, às vezes, até, o processo, e também possibilita que artistas, ou, enfim, o grupo mesmo que está pensando na exposição, tragam um viés um pouco mais criativo para essa arquitetura digital, sabe? Perfeito, obrigada. Eu de novo, tudo Sim, bem? super, tudo. Deixa aqui uma pergunta. Em relação a essa desigualdade digital que a gente vive, né? Eu queria saber como você pensa isso, nessa questão de tocar, de mover os afetos, de sensibilizar por meio da arte digital, e isso é uma dúvida mesmo do grupo, né, da Academia de Curadoria, e também isso, a gente vive num país que não é todo mundo que sabe navegar também, então você tem alguma estratégia da sua obra que alcance outros públicos? Porque, por exemplo, mesmo se eu coloco para os meus pais, que são professores acadêmicos, que têm acesso, meu pai é professor de história da arte, mas eu sei que ele vai ter dificuldade, ou mesmo alguém que não tenha acesso à internet e a essas ferramentas. Pensando na arte enquanto que ela tem intrinsecamente uma função social, e você é uma artista muito crítica também, como que você pensa nessas outras classes? Porque daí a gente fala também, né, que eu e a Ana, a gente já discutiu isso, sobre classe social, que o digital, ele também perpassa em relação às classes sociais. Então, eu queria escutar um pouco de você sobre isso. Sim, acho que essa é uma pergunta muito, muito válida, penso muito sobre isso várias vezes, assim, mas acho que tem alguns pontos, assim, acho que tem níveis dessa arte digital que são mais acessíveis que outras, mas aí, primeiro, assim, eu queria trazer um pouco essa questão, até o meu trabalho mesmo, que é mais visual, como a gente está falando, né, que é mais audiovisual, enfim, o produto final é um filme, né, a pessoa é mais contemplativo. Nas últimas exposições que eu fiz ao vivo, eu tive... Isso é realmente engraçado, assim, porque eu também não esperava, mas as respostas de pessoas que geralmente não são de classes sociais altas, por exemplo, na exposição do Prêmio Pipa que eu fiz, muitos seguranças ficaram, assim, obcecados pelo filme. Criança gosta muito também, elas ficam hipnotizadas, assim. Geralmente o pessoal que está na montagem também gosta muito, são pessoas que geralmente eu sinto que param e assistem o filme inteiro e ficam ali, porque são pessoas que, assim, às vezes elas não trabalham com digital, mas elas estão imersas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, elas vivem o digital muito, então elas se conectam muito com aquilo, e assim, para mim também é muito fascinante isso, ver, e assim, por isso que eu gosto muito da exposição física, porque aí o trabalho, ele sai de quem está ali na internet e está procurando isso, e atinge pessoas que às vezes estão pensando nisso, mas, enfim, estão num outro contexto e tal. E aí, assim, eu acho que o trabalho mais visual, ele chega bem nessas pessoas. Realmente a resposta, assim, eu fiz o Prêmio Pipa agora aqui no Rio, e eu fui lá algumas vezes, assim, e das vezes que eu fui, geralmente não eram as pessoas que enfim, estão ali na arte já, eram as pessoas, o povo mesmo, estava ali, olhava, e assim, às vezes acha muito doido, às vezes acha muito esquisito, mas assim, curte, sabe? Entra naquilo. Aquilo ali, de certa forma, puxa. E criança também. Criança, assim, teve essa exposição em Denver que eu fiz agora também. Isso teve um caso muito engraçado, que eram, acho que 2 irmãos, assim, uma menina e um menino. Aí o pai passou, foi embora, e elas pararam e ficaram, assim, muito engraçadas, assim, olhando, assim, elas eram pequenininhas, né? Olhando, assim, muito bom. Então, tem um fascínio aí também que eu acho que faz parte, né? A criança está sempre ali com o celular também hoje em dia, jogo, enfim, várias coisas, assim.
E mas eu acho que a questão, mas também entendo e sou realmente também muito crítica, por isso que eu sempre trago essa coisa a gente não focar só no 3D, não focar só numa forma de exibir, porque eu acho que tecnicamente a produção, né, assim, principalmente de arte desse tipo, ela ainda é muito elitista, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma bagagem assim, de família que me permitiu fazer isso, assim, e até, inclusive pensar de forma crítica sobre isso, né? Não é só o digital pelo digital. Mas eu acho que também é interessante a gente pensar que tem óbvio, né, um recorte geracional, assim, por exemplo, meus pais também são, enfim, acadêmicos de outra área, né, de área mais, enfim, agricultura e tudo mais, mas para eles é assim, eles também não entendem muito o que está rolando ali, entendeu? Mas uma criança, um adolescente, que às vezes é de uma classe um pouco mais abaixo, ele pira e entende, e vai, quer saber como fazer, e procura, porque tem essa coisa também de olhar no... É uma coisa geracional, então? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, eu acho que tem uma questão bastante geracional, sim, porque eu acho que é muito difícil, assim, para a galera mais velha entender o que tem, de fato entender, assim, mas eu acho que é mais fácil para as pessoas mais novas entenderem, mas óbvio que o acesso a essas ferramentas para produzir e tudo mais não é o mesmo que, por exemplo, um jovem que tem dinheiro, um jovem que não tem dinheiro, sabe? Então, acho que tem eu acho que são esses dois recortes mesmo, sabe? Obrigada, querida. Vitória, pessoal, não sei se vocês têm uma pergunta, eu queria só pegar uma mini caroninha na pergunta da Laura, que é o seguinte: Vitória, você por um acaso acompanha a iniciativa, que agora tem vários grupos no Brasil, né? Talvez já tivesse antes e eu que estou me dando conta agora, mas de popularização do acesso à internet, né? Então, de coletivos que se juntam, inclusive do movimento Sem Teto, para poder disponibilizar cursos de programação, para poder disponibilizar acesso à internet, e nesse sentido, como que você vê isso em relação às artes digitais produzidas no país? Ou seja, né, você está vendo ou não uma mudança diante dessa perspectiva da desigualdade digital? Então, eu acho que na área de tecnologia mais, e não necessariamente na parte criativa, sabe, mas na área de programação, principalmente de programação, tem muito, enfim, tem muito curso que promove, né, trazer mulher para o campo da programação e tudo mais. Eu acho que eu vejo muitas ações, vamos dizer assim. E na arte ainda, e eu não acho que isso na arte seja, não é porque eu não acho que as pessoas não queiram, mas eu acho que é porque a arte ela ainda está entendendo como botar isso, né, no contexto brasileiro também. Porque, não sei, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque a arte digital fora do Brasil é uma coisa, e no Brasil é outra, assim. Então, e não qualificando, assim, é só porque realmente o contexto que a gente tem, tanto de acesso, mas também de tradição mesmo, sabe? Como as pessoas vão absorver isso é diferente, assim. Então, eu acho que tem um caminho forte ali na tecnologia e, enfim, que traz muitas discussões sociais e de gênero para profissionalização, sabe? E eu acho que na arte ainda a impressão que eu tenho é que a gente ainda está entendendo como encaixar essas coisas, né? E aí, por exemplo, instituições, museus e tudo mais, terem equipamentos para mostrarem essas obras. Acho que a gente ainda está num processo de discussão que eu também não acho que eu acho que faz muito sentido também, porque, enfim, de fato demanda um tempo para fazer as coisas, enfim, certinhas, né? Tipo, então eu acho que tem uma preocupação, mas acho que a caminhada é um pouco mais lenta do que é devagarinho. Vitória, primeiro parabéns pela apresentação. Obrigada. A gente está conversando aqui no grupo paralelo e está super rendendo aqui os assuntos. Queria, assim, já continuar nessa pergunta da Ana em relação a essas iniciativas e principalmente a isso que você falou de no Brasil é um cenário, fora do Brasil é outro cenário. Queria trazer essa camada do financeiro mesmo, assim, tanto de recursos financeiros públicos
que incentivam essa mulher a entrar por esse caminho, ou essas pessoas, essa camada da população a conhecer essa área, esse sistema, no Brasil ou fora, assim, e aí pode ser isso como um incentivo público, ou pode ser interesse das galerias, ou pode ser interesse do público também, e acho que, assim, como isso no Brasil ainda parece um campo bem pequenininho, talvez tenha esse reflexo, né, daí por isso tenha muitas ações de Women in Tech, coisas de mulheres para programação, para coisas aplicadas à indústria mesmo, né, aplicadas às empresas, mas não tem para arte, como tem fora do Brasil, né. Sim, não, total, assim, eu acho que duas coisas aí, eu acho que no Brasil tem falta, inclusive até para a indústria, assim, porque, por exemplo, e aí eu não diria nem do governo, não, porque, por exemplo, aí uma experiência pessoal minha nos Estados Unidos, que eu sentia que, assim, existe também não tirando a responsabilidade do governo, mas eu acho que, assim, existe uma ideia mas isso nos Estados Unidos também é muito específico, que é, tipo, para criar o ecossistema mesmo, a gente precisa dessas pessoas. Então, sei lá, uma pessoa que tem o dinheiro, ela investe nessas ações, assim, sabe? E eu sinto que aqui no Brasil, às vezes, pessoas que têm dinheiro não investem em ações educativas, sabe? De fomentar mesmo, trazer as pessoas, sabe? E investem em outras coisas. Então, eu acho que, assim, aqui, já na área de tecnologia, já é um pouco mais difícil. Geralmente, inclusive, tem cursos até que por editais, às vezes, passam, assim, a gente não vê, assim, quando tem, assim, uma empresa, uma mega empresa que está apoiando, sabe? Não são coisas, empresas menores e tal. E essa, assim, é a minha visão, né, claro. E na arte, eu acho que, assim, é isso, eu acho que na arte ainda tem, como o setor de tecnologia para a indústria ainda está precário, eu acho que acaba refletindo, enfim, infelizmente, no Brasil as pessoas colocam, não, então a gente deixa a cultura depois, né? E aí, aqui fica muito, muito complicado. Por exemplo, eu estava lendo esses dias que até o setor de game mesmo, assim, de desenvolvimento de games, nesses últimos 4 anos, assim, quase parou, porque não tinha investimento. Então, assim, acaba que a indústria, né, que poderia alimentar, de certa forma, essa parte mais cultural, tecnológica, também não está conseguindo respirar, assim. Então, eu acho que eu sinto um pouco isso, assim. Acho que o que eu senti lá fora é isso, assim. Tem, obviamente, incentivo do governo e tudo mais, mas acaba que essa indústria que vai crescendo também apoia esses artistas e essas pessoas que estão experimentando, né? Porque acaba que, no final, é isso. Uma coisa alimenta a outra, né? Assim. Então, acho que é isso. Acho que é uma conjuntura mesmo, assim, que eu acho que não é nem só assim, pelo Brasil, mas acho que a conjuntura que a gente viveu nos últimos anos, enfim, não possibilitou muitas coisas, assim, para evoluir, sabe? Assim, para florescer, vamos dizer assim. Eu espero ter respondido. Com certeza. Obrigada. Tem mais uma pessoa querendo perguntar aqui. Luiz. Olá, Vitória. Olá, tudo Luiz. Bem? Tudo? Primeiro de tudo, agradecer aí pela fala. Esse ambiente é meio... Às vezes a gente não tem a percepção de quem está assistindo, então só para dizer que do outro lado aqui estava curtindo muito e parabéns pelo trabalho. Obrigada. E te fazer uma pergunta a respeito do que você percebe, assim, de como é o consumo do trabalho de arte dentro do ambiente digital, né? Porque eu acho que talvez no contexto da galeria as pessoas tenham um costume maior de parar para ver, dedicar uma atenção maior, mas dentro do telefone, do site, da tela ali, o nosso hábito é mais picotado, né? E uma coisa de descarte, assim, de não guardar muitos arquivos. Como é que você percebe o teu trabalho penetrando, assim, nesse ambiente digital especificamente? Como as pessoas recebem isso, assim? Então, acho que no ambiente digital, especificamente, tem essa... Enfim, teve essa última virada dos NFTs, assim, que eu vou até falar mais amanhã sobre isso. Assim, particularmente, pessoalmente, para mim, não foi, assim, uma coisa incrível, não vendi muito, sabe, assim. Mas eu acho que isso traz para quem trabalha com digital específico e não traz para um contexto físico e tal, e, enfim, quer trabalhar só com digital, acho que pode ser um lugar interessante de olhar, mas eu acho que é sempre bom olhar com cuidado, assim, né? Tipo, não acho que é para... Não acho que não é nem só por isso, assim, mas eu acho que é muito difícil, assim, sei lá, a pessoa vai vender um NFT e vai ficar rica. Não é assim, mas eu acho que a pessoa pode fazer uma renda com aquilo, de alguma forma, e uma renda complementar e tudo mais.
Então, eu acho que, assim, tem sei lá, esse valor, né, ali que as pessoas atrelaram ao NFT, que realmente ajuda. Eu acho que realmente ajuda. Mas eu acho que o digital, ele também está muito atrelado com, por exemplo, principalmente 3D, assim. Quando você expõe digitalmente, e aí você, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho esse trabalho meu artístico, mas eu tenho um trabalho para a indústria também, que eu vou mostrar mais amanhã. Então, às vezes, expor online, o seu trabalho chega para muitas pessoas e isso acaba criando outras oportunidades, a partir da sua pesquisa pessoal, oportunidades totalmente diferentes, mas dentro da indústria. Então, por exemplo, com o meu trabalho artístico, eu consegui começar a trabalhar criando avatar, por exemplo, para clientes, sabe? Então, eu acho que tem é um valor que, assim, não é um salário, não é um pagamento direto, mas é um valor meio agregado, assim, de seu trabalho chegar para muitas pessoas. Essa é a minha experiência, né, claro. E dali você conseguir fazer outras conexões. Vou dar um exemplo muito pessoal também, que amanhã eu vou trazer mais, mas a partir do meu trabalho de experimentação até, artística, digital, não sei se você conhece a plataforma Snapchat, que, enfim, aqui no Brasil deu uma morrida, assim, mas lá fora ainda é muito grande, e eles trabalham, eles têm outros produtos, né, que não só a plataforma. E aí eles vendo o meu trabalho, eles me convidaram para participar de um programa de criadores deles, de realidade aumentada, e a partir daí eu comecei a me profissionalizar para a indústria. Assim. Então, assim, eu acho que tem uma cultura de internet também que traz, né, que vai linkando. Você trabalha com uma pessoa aqui, e aí essa pessoa conhece alguém, e aí mostra o trabalho. Então, acho que tem uma coisa, bem cultura de internet, assim mesmo. Mas acho que mais e mais também, percebendo na arte contemporânea, as galerias estão interessadas em começar a vender trabalhos digitais, não só com NFT, mas procurar colecionadores que estão interessados nisso. Mas é um processo, assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco, sabe? Espero aí ter respondido também, sempre acho que eu não... O Léo também tem uma pergunta. Eu queria só também fazer uma pergunta, embora a gente já tenha que encaminhar para o final, então vamos deixar do Léo para o final. Mas é que eu queria... Teve uma coisa que você falou da questão da técnica, né? Não só pela técnica, e sim da arte e tal. E aí você estava falando dessa experiência que você tem fora do Brasil, e aí eu fiquei pensando se... já é possível pensar, então, essa assimilação de uma arte que vá superando essa técnica, porque às vezes parece que quanto mais você tem um equipamento potente, você chega num render XY 8K, 35, e aí parece que só quando você chega lá é que você tem, quando na verdade a gente está nessa briga, né, de e o que mais você faz com técnica, e o que mais você pode... Sendo que aí você pode fazer com Blender, né, que é um programa gratuito, enfim, de código aberto, que você consegue fazer minimamente, assim, com um computador ok, mas aí parece que não. Para você ser aceito, você vai ter que fazer um negócio no cinema 4D, renderizar isso numa coisa que você tem que pagar um absurdo. Como é que você vê essa relação mesmo de uma técnica que, enfim, não é tão acessível, né? Não, super, super. Acho que é uma ótima pergunta. Foram anos de, ai, meu Deus, o que eu faço? Assim, pessoalmente, sabe? Assim, isso rolou muito comigo. Porque, assim, a gente, que é isso, né? A gente está falando de um meio digital, onde a gente está trabalhando no Brasil, por exemplo, mesmo eu com equipamento legal, sei lá, a gente está falando do Brasil, que é Rio de Janeiro super quente. Então, assim, a minha máquina ela não vai trabalhar na mesma potência que uma pessoa que está na Inglaterra, que o clima é muito mais ameno, enfim, o calor esquenta a máquina, enfim, só por aí a gente já regula aí um pouco, sabe, assim. Então, assim, e aí você vê que lá fora, tipo assim, é um valor o valor desses softwares para a gente é muito mais caro, porque tem a conversão de moeda e tudo mais, mas eu acho que tem, e aí com o tempo eu fui, enfim, eu já sofri muito com isso, assim, mas com o tempo eu também fui entendendo aonde eu podia, o que eu podia trazer de diferente, né, a partir daí, e aí são duas coisas, a primeira muito técnica, assim, que é tipo, mas e o que eu faço dentro do meu contexto, né? Então, assim, às vezes pode soar meio clichê, a gente fica lá, eu sou do Brasil, eu sou sei lá, da América Latina e tal, mas às vezes a gente tem que botar ali e falar, eu sou daqui, olha o que eu tô fazendo sendo daqui, sabe? Tipo, isso tem muito valor também, sabe?
E eu acho, e aí dentro disso eu acho que é começar também, assim, uma pessoa, sei lá, se você tem uma vontade, ou já troca com pessoas de fora, né, também meio que se juntar, né, essas pessoas às vezes de fora olharem para o seu trabalho e gostarem e sabe, te impulsionarem, eu acho que é bom, nem que seja assim, indicou, pode te indicar, não pode ser nada, mas assim, falar, né, do seu trabalho. Mas eu acho que essa coisa da perfeição do 3D, assim, eu acho que ela é muito assim, eu acho que hoje em dia, sinceramente, eu vejo ela muito assim. Ou para a indústria muito específica, que vai requerer ali um render super mega grande, muito bom, assim, sabe, para a indústria, assim, mega estúdios, assim. Ou para, assim, sei lá, um artista... Ou então, assim, nessa coisa meio selvagem do NFT, né, que eu estava até comentando, que é bem selvagem, assim, do artista ter que bombar na internet, então ele tem que ter aquela estética impecável, e, enfim, produzir igual um louco também, enfim. E aí... Mas eu acho que existem meios... porque eu acho que a arte digital, assim... Enfim, eu estou falando um pouco assim, porque eu também venho refletindo muito sobre isso. Mas eu acho que a arte digital, ela tem um pouco... Nos últimos anos, ela caiu nesse lugar da estrela, né? Quem é a estrela? Quem é que tá bombando, assim? Mas eu acho que existem lugares não famosos, não super grandes, que, na verdade, são até melhores, porque você faz... Por exemplo, eu faço muita coisa ghost, sabe? Assim, não é ghost, assim, mas não coloco para o portfólio, porque não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas eu consigo fazer disso meu salário, vamos dizer assim, sabe? E às vezes não precisa ser a melhor coisa. Assim, amanhã eu vou mostrar um trabalho que eu fiz para uma cantora chamada Mahalia, que eu fiz o avatar dela e tal. E esse trabalho é muito interessante por isso, porque a capa era para ter a roupa. Eu vou mostrar a imagem para vocês. E aí eu fiz o trabalho junto com uma designer que fez as roupas digitais. E aí quando ela me passou o arquivo, estava já muito em cima da hora, do deadline, assim, e a roupa vem com erro. Aí eu falei, assim, gente, vou entregar sem roupa. Vou fazer, eu não tô com mais tempo, não vou me pagar mais, vamos assim. Aí eu falei assim, gente, ó, fiz essa imagem, e aí, só que sem a roupa ela ficava com uns erros, assim, na pele, sabe? Eu falei, fiz essa imagem, gostei. Olha só, ficou esse erro e tal, não sei o quê. E aí eu falei, vou tentar. E aí, tipo, eles simplesmente amaram, assim, sabe? Então, tipo assim, eu acho que começar a trabalhar com um erro um erro que eu digo assim, não um erro assim, eu erro pelo erro, mas o erro na técnica. O que você pode fazer? Cara, ele tem que entregar isso agora para poder receber o pagamento, eu estou distante, meu computador está chiando já. Então, assim, como a gente pode também trabalhar com isso, com as dificuldades, né? Não diria nem o erro, assim, as dificuldades do processo. E transformar isso como uma não estética, mas assim, acho que sei lá, se empoderar com isso, sabe? Assim, trazer, tipo, olha, porque o processo é muito mais difícil, tecnicamente mesmo, assim, por exemplo, às vezes para eu renderizar renderizar o processo de criar, né, a imagem, um vídeo demora muito mais tempo do que uma pessoa num país mais frio mesmo, porque a máquina esquenta muito. Então, e aí tem isso, né, de pagar software, de chegar, as novidades chegarem antes, enfim. Então, acho que é se entender nesse meio e começar a se encaixar ali, assim, eu acho que é interessante. E a galera gosta também, tipo, de ver, sabe, isso. Nossa, tô fazendo isso lá, é diferente, assim, é muito... tipo assim, o que eu sinto é que, assim, o que a gente acaba produzindo aqui, esteticamente e subjetivamente mesmo, acaba sendo muito, dentro da arte e tecnologia, muito fresco, assim, porque lá eles estão pensando a mesma coisa, a mesma estética brilhante, a mesma estética polida, e aí a gente traz uma coisa diferente, boa, sabe? E aí, acho que é isso, assim. Muito obrigado. E aí a gente termina com o Léo, que a gente já passou meia horinha do plebiscito. Eu só queria, na verdade, ia falar para agradecer mesmo, assim, acho que foi muito rico, eu aprendi muito, eu sou uma pessoa muito leiga nessa questão da arte digital, eu fiquei muito interessado quando houve a oportunidade de você estar aqui com a gente, agradecer muito a sua apresentação, né, que foi, assim, muito rica em detalhes mesmo, assim, sobre como que funciona esse novo universo, que é um universo novo para muita gente, para mim mesmo, que eu não sei muito sobre, e saí muito informado, muito ansioso para o encontro de amanhã, adorei as referências que você trouxe, esse conhecimento sobre instalações artísticas digitais que eu não tinha a menor ideia que seriam possíveis,
né? Então, é tudo muito legal e novo, tá? Agradeço muito de verdade essa parceria também da Academia de Curadoria, agradecer como Centro de Juventude essa parceria, tá bom? E pessoalmente também. Então é isso, um beijo e até amanhã. Eu que amanhã. agradeço. Obrigada aí por me receber. Enfim, está sendo ótimo compartilhar o meu processo aí com vocês. E, enfim, gente, qualquer crítica, dúvidas, perguntas, sintam-se à vontade aí que eu estou aprendendo também. Então é isso, eu vou parar a gravação, gente. Brigadão. E